Então, hoje é o 62º Encontro de Cravistas em Quarentena e teremos a palestra intitulada A Ornamentação Livre da Música Barroca Italiana e a Virtude Elocutiva do Ornato, com Roger Lins de Albuquerque Gomes Ribeiro, mestre e doutorando em musicologia, sob orientação da professora doutora Mônica Lucas, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Licenciado em Música pela UFRJ e formado em violino barroco na classe do professor Luiz Otávio Santos pela EMESP. Roger estudou na Oficina de Música Antiga da Escola Municipal de Música de São Paulo, com Nicolau de Figueiredo, de 2015 a 2017. Integrou vários festivais internacionais no Brasil e na Europa, realizando cursos intensivos com diversos professores renomados, como Amandine Bayer, Enrico Onofre, Mira Glodiano, Manfredo Kramer, Stephanie Degan, Rodolfo Richter, Julien Chauvin, François Fernandes e Rio Terracado. Como solista, esteve à frente da Orquestra Barroca da Unirio, do Conjunto de Música Antiga da USP e do ensemble de alunos do Festival Paesaggi Musicali de Toscane, na Itália, de 2017, apresentando-se no Palazzo Chigi. Desde 2011, atua como espala da Orquestra Barroca da Unirio e desde 2019 no Conjunto de Música Antiga da USP e na Camerata Sibeli. Entre 2016 e 2019, lecionou violino barroco no projeto Escola Barroca, iniciativa da Orquestra Barroca da Unirio, em parceria com o Banco Santander. Atualmente, ministra cursos, palestras e workshops sobre ornamentação livre nos mais distintos festivais de música do Brasil. Ao longo dos 15 anos de carreira, acumula uma experiência de mais de 400 concertos, atuando como camerista, recitalista, solista e outras participações estratégicas em várias montagens de óperas, balés e espetáculos diversos, nas mais diversas salas de concertos e festivais de música do país, tais como o Festival Internacional de Campo de Jordão, Juiz de Fora, a SMAG, que é a Série de Música Antiga de Goiás, e Oficina de Música de Curitiba. É esse o nosso querido Roger. Muito obrigado por aceitar o convite, Roger. É com você. Eu que agradeço a oportunidade incrível de estar aqui nesse projeto maravilhoso, né? Mais de 60 palestras com conteúdo maravilhoso, assim, né? Todos que eu pude acompanhar, não pude acompanhar ainda os 60, já estou vendo atrasado alguns, e é uma grande satisfação. E, enfim, né? Então, bom, vou seguir, vou compartilhar a tela com vocês. E com o som, como estou agora. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Tá. Sim, sim. Então, vamos aos slides. Perfeito. Ok. Então, o tema de hoje aqui, né? Ele é fruto de na minha pesquisa, na pesquisa de mais ou menos uns 3 a 4 anos, mas principalmente fruto de de várias dúvidas, questionamentos e vários acertos e erros, principalmente, ao longo toda essa minha carreira, né? Então, é um assunto que eu sempre gostei e resolvi, na academia, estudar ele mais a fundo, esse fenômeno. Bom, a primeira coisa que a gente precisa, antes de mais nada, eu vou pedir perdão que eu vi, assim, nós temos um grupo bastante heterogêneo, isso é muito legal, né? Então, eu vou pedir perdão se eu me fizer, às vezes, um pouco hermético, ou um pouco redundante, né, em alguns casos. Aliás, depois da palestra, foi muito bom, porque recentemente a gente teve uma palestra maravilhosa, né, com a professora Helena, que está aqui presente. Então, muitos dos conceitos eu vou um pouco presumir também que estão, né, da própria palestra da professora Helena, então não vou
entrar em tantos detalhes em algumas coisas, né? Mas é sempre bom a gente armar o esqueleto da coisa. Então, vamos lá. Ornamentação livre. Em primeiro lugar, o que é a ornamentação livre? A grosso modo, né, é uma maneira de embelezar melodias em geral. Normalmente ela não é marcada na partitura pelo compositor, e sim adicionada pela iniciativa do intérprete. Segundo Newman, no seu livro de ornamentação, com ênfase em Bach, no primeiro livro, né, tem o segundo de Mozart, a ornamentação livre abrange do mais simples ornamento em uma nota até os mais audaciosos floreios, e na terminologia de alguns autores, até mesmo cadências de duração considerável. Então, para a gente pensar na ornamentação livre, é um processo também que ele se mistura muito, né, com o trabalho do intérprete e o trabalho do compositor. É uma coisa que ele está, né, o tempo todo ali. Então, como tudo nisso, a gente precisa pensar no processo composicional, né, dessa obra. E aqui eu trouxe essa imagem curiosa, na Roma do século XVIII, são um autor que está exposto no museu em Baltimore, e é bem interessante porque essa série de quadros, acho que eu não trouxe o segundo, ele chama a Roma Antiga e a Roma Moderna, e aí tem várias coisas da antiguidade e coisas imitando a antiguidade, assim, né? Obras expostas. Bom, enfim. E aí, a primeira coisa, a gente vai precisar pensar no sistema retórico musical. Né? Então, a muito grosso modo, a retórica é uma arte, uma técnica de elaborar um discurso, né, que seja convincente. Então, Matheson dizia que a música instrumental não é nada mais que um discurso musical. Quando se compara a execução musical à fala de um orador, e diz que tanto o orador como o músico têm em comum preparar e apresentar seu discurso de maneira a conduzir os afetos de sua plateia. Bom, aqui rapidamente eu vou dar uma pincelada na estrutura do sistema. É um sistema que, obviamente, ele tem muitos anos, né? Vem lá 300 e pouco, sei lá, antes de Cristo. A gente tem e passa pela, né, de Aristóteles, que é quintiliano, né, mais ou menos volta do século I, e, enfim, depois chega ao mundo cristão do segundo milênio, e a gente tem, obviamente, nesse processo todo, a gente vai ter bilhões de diferenças, um monte de coisa, mas alguns cânones, né, são os que são mais pertinentes, assim, né, porque a gente está estudando aqui. Então, um desses cânones é a Inventio, seria o brainstorming, né? A seleção dos argumentos que você vai usar no seu discurso. No caso da música, né? O material. A dispositio, que é como você vai organizar, né? esse seu material. A elocutio e suas 4 virtudes elocutivas, que é onde a gente vai focar hoje. E por fim, esse aqui não vai aparecer por conta do negócio do zoom, não sei como. Ah, faz aqui, pronto. A memória e a atio, né, que é o momento que estamos com o leão, encarando o leão no palco, né? E é o momento que todos nós mais gostamos. Bom, dentro dessas virtudes elocutivas, a gente tem a virtude do ornatus. Ela tem o decoro, a clareza, a pureza linguística e o ornatus. O ornatus é interessante, antes da gente defini-lo, vale a pena a gente ir lá no verbo ornare, no latim, que significa guarnecer ou armar um exército ou uma frota. Quintiliano compara o ornamento ao brilho de um raio ou uma arma. Segundo o retor, o que assusta as pessoas é o brilho, e não o potencial de ferir ou matar. Assim, o brilho é que comove o público, e um discurso sem ornamentos é como um raio sem brilho. É interessante notar que essa definição questiona um pouco o senso comum do ornamento, né? Que a gente vê como uma coisa acessória, um bibelozinho ali, né? E a gente vê que nessa definição o ornato é muito mais do que isso, né? Ele está
no escopo da retórica, é é um órgão vital, obviamente, e e o próprio verbo ornare a gente vê que é uma coisa que faz muito efeito, né? Então, ornato de virtude elocutiva. Então a gente tem também, deixa eu separar isso aqui. Bom, Bartel, né, separa né, nessa virtude que o ornato encontra as figuras retóricas e o tropos. Né? Garavelli destaca sua enorme gama de distinção e seu desenvolvimento autônomo, histórico autônomo, enfatizando a especial atenção dada ao ornatos dentro do estudo da retórica. Muitas vezes a retórica, ele diz que está comparada, muitas vezes se resume ao estudo do próprio ornato, né? Então, bom, o ornamento não é um mero adorno, e sim eloquência retórica que nos emana num discurso. Bom, e aí quando a gente está falando de música barroca italiana, que é o nosso foco, e aí vem a primeira coisa, né? A gente tem que pensar como funcionava esse sistema retórico musical no mundo católico, né? Naquele mundo ali. Uma vez eu escutei, foi muito interessante, de um grande músico, grande professor, né? Um verdadeiro mestre, que a música barroca italiana, tudo bem, ela pode ser pensada de forma retórica, mas não vale muito a pena, que somente se deve pensar a música luterana ou estilos fantásticos, porque a música italiana em si não é um contrassenso, às vezes, estudar isso sobre essa ótica. E aquilo me incomodou bastante, né? Fiquei pensando, bom, tudo bem, mas por que essa pessoa está dizendo isso, né? Pensa dessa maneira. E aí, né, sobre muito refletir, eu fui, durante a minha pesquisa, né, também a gente chegou a alguns autores, e um deles, né, muito vigente no mundo cristão, inclusive aqui na América, né, que é o Emanuele Tessauro. Ele, em 1664, lança, né, a Luneta Aristotélica, né, que é a visão que ele tem do Aristóteles, né, sobre a ótica dele. Né? E aí, né, a gente tem isso aqui é bem interessante, que no Il Giudizio ele fala, né, o orador deve buscar a proporção entre os argumentos, sua disposição no discurso e seus enaltecimentos elocutivos, para construir o destinatário como receptor do belo eficaz, que agrada, ensina e persuade. Então aqui a gente tem também uma questão muito focada no efeito, na beleza, mas é uma beleza muito diferente do nosso senso comum, né? É uma beleza muito ligada a não só, né, a uma coisa subjetiva ali, né? Tem a construção do gosto, né? Ela está ligada com a própria, como se fala, a própria decoro, e sim. E aí, né, pesquisando mais um pouco algumas coisas, um dos compositores, né, que são dos autoritas do final do século XVII e XVIII, desse estilo italiano, que é o Arcangelo Corelli, eu achei um artigo, né, do musicólogo Seta, de 1980, quando foi liberado na Biblioteca do Vaticano, nesse mesmo ano, alguns arquivos e anais dos encontros que aconteciam na Academia Arcadiana de Roma, mais ou menos na virada do século. E uma coisa interessante, né, a conclusão do Seta está muito ligada a essa questão, né, que a música, mesmo a instrumental, recebia um apreço mais elevado por parte da nobreza papal, que viam essa arte como uma arte mais próxima da arquitetura. Né, uma comparação que eu sempre tinha assim, uma forma consciente, mas vendo isso, né, mais claramente me despertou algumas coisas.
E aí, né, pesquisando algumas coisas ligadas à arquitetura, não fui muito a fundo nisso, mas encontrei bom, acredito que seja conhecido de muitos de vocês aqui, um trabalho de conclusão do Benjamin Saviani, não sei se vocês conhecem. Ele, além de violinista, ele é arquiteto e muito focado na questão de restauração. E sobre a questão dos tratados de arquitetura clássica, né, eles versam sobre o ornamento e seu correto desenho. Cada ornato tem um desenho preciso que lhe é próprio, além da função individual articulando-se de maneira conjunta e tantos outros em uma composição. E me chamou muita atenção nesse livro que ele publicou a partir desse trabalho dele, essas imagens aqui, que o trabalho dele fala sobre, a pesquisa dele fala sobre a restauração da igreja da Nossa Senhora do Carmo em Mariana. Foi aquela que pegou fogo em 1999. E a gente tem desse lado, vou ver se eu consigo esconder esse negócio aqui do zoom para a gente poder ver melhor. A gente tem, né, isso aqui é uma foto do IFAM, né, com uma epístola da Nossa Senhora do Carmo, com, né, os ornatos aqui, vocês podem reparar bem, isso antes do incêndio. E isso aqui, após 99, teve um incêndio, não é exatamente o mesmo local, mas a gente pode comparar. Isso após o incêndio de 99, a gente vê a restauração que foi feita sem considerar todo esse contexto, né? Então, é uma imagem que dá muito a sensação que eu tenho às vezes ao ouvir a música barroca italiana, instrumental principalmente, alguns movimentos lentos, tudo mais sendo tocados, né, pensando sobre essa ótica. Então, bom, e aí sobre a virtude do ornatos a gente tem uma outra questão, né? O Aristóteles, né, no Ética Nicomo, no segundo livro, fala muito sobre a questão dos vícios, das virtudes estarem sempre entre dois vícios. E aí no manual de retórica literária do Lausberg, a gente tem, né, ele diz que o ornato se encontra entre dois vícios. O primeiro deles, vamos ver se aparece aqui, é a insuficiência, oratio inornata. Seria um discurso assim com muita clareza, com muita clareza ou não com muita clareza, mas, né, mesmo que tenha muita clareza, né, uma precisão linguística muito boa, ele tá tudo correto, mas ele não comove, porque há ausência, né, dos ornamentos. E o vício oposto a ele seria a mala affectatio, né, que seria o excesso, aquele discurso tão carregado de ornamentação que compromete a própria clareza e todas as outras virtudes, né, daquele discurso. E entre esses dois a gente tem o ornatos como virtude. Então a gente, né, fica pensando como a gente pode encontrar esse caminho do meio, né, essa medida para adquirir essa agudeza. A primeira coisa também é considerar, né, no próprio Tessauro, ele fala muito, o decoro, né? Um bom orador, ele vai fazer a mediação, né, e escolher os ornatos adequados, né, com um bom juízo, né, a situação, né? Mas para a gente que está um pouco distante desse mundo, né, a gente também pode recorrer a muitas outras fontes. Os tratados, obviamente, cartas, notas de edições ou outros documentos com evidências dessa prática, e o principal deles, aquele que, né, vem mais gratuito, que são os modelos de ornamentos elaborados pelos próprios compositores, editores e ou intérpretes contemporâneos. E dentre eles, um dos que mais se destaca é o
é uma edição do próprio Arcangelo Corelli, né, como já disse, um autoritas do estilo romano, principalmente, um estilo italiano do final do século XVII, início do século XVIII, e por meio da sua ópera quinta, né, que é uma série de 12 sonatas para violino e baixo contínuo, editada no mesmo caderno, mas com duas partes. A primeira contendo 6 sonatas, chamadas sonatas da Chiesa, que a gente já vai chegar lá, e a segunda com 6 sonatas da Câmara. Bom, aqui vou pausar rapidamente essa apresentação, porque essa parte eu acho que é melhor botar um vídeo. Eu separei aqui para fazer. Mas basicamente, exemplos, cadê? Onde está? Ah, tá aqui. Dez anos mais tarde, Corelli, em parceria com Etienne Roger, em Amsterdã, compôs e editou com uma grande riqueza de detalhes as suas 6 primeiras sonatas do Opus 5. Essa ficou conhecida como a terceira edição das sonatas do Opus 5 de Corelli, e elas têm um grande diferencial nos movimentos lentos dessas sonatas, tanto os adágios e os graves. Aqui podemos ver nesse exemplo o primeiro grave da sonata 1, Opus 5 número 1, em Ré maior. Vocês podem observar que existem 3 partituras, não mais 2. As 2 primeiras para o violino solista e embaixo o baixo contínuo. Na segunda partitura, a gente pode ver a melodia estrutural. A melodia que Corelli compôs e editou em 1700, sem adição de nenhum ornamento. Já na primeira partitura, nós vemos aqui uma proposta de ornamentação feita por Corelli. Essa proposta era indicada para todos os tipos de músicos, principalmente amadores que compravam essa edição, profissionais a amadores, e foi muito bem aceita por toda a Europa ao longo do século XVIII. E era esperado que esses músicos, esses amadores, todos, né, que comprassem essa partitura, se espelhassem nessa edição para ou tocar os próprios ornamentos de Corelli, né, quando fossem apresentar essas sonatas de alguma forma, né, ou em casa, né, pelo próprio deleite, ou, mais ainda, era esperado que esse modelo servisse de inspiração para que as pessoas pudessem compor, propor, tocar, improvisar os seus próprios ornatos. Bom, a gente seguindo com isso, essa mesma edição, né, conforme eu já falei ali no vídeo, ela viralizou bastante, né, e vocês podem ver também que bom, muitos de vocês já devem ter tido contato com essa música, obviamente, mas
né? Para quem vê a primeira vez, é realmente impressionante a, a diferença, né? É meio entre as duas versões. Bom, aqui. Achei um artigo depois pesquisando na Early Music Magazine de fevereiro de 1996 do professor Zaslow sobre o Opus 5. E nessa edição ele lista, né, inúmeras publicações, manuscritos e, enfim, foram feitos por outros compositores, outros músicos ao longo do século XVIII. Músicos de outras nacionalidades, né, fora de Roma, fora da Itália, e de outras décadas, principalmente. E é interessante, ele dispõe isso nessa tabela, mais ou menos aqui, que a gente pode observar como a mesma música ela pode ser bastante diferente e englobar outros estilos também. Né? Você pode ver estilos mais tardios, né, com ornatos totalmente, né, que não seriam da alçada, por exemplo, do Corelli. E, enfim, a gente tem uma gama variável aí de edições, né? Então, ela foi um verdadeiro sucesso, essa edição do Etienne Roger com Corelli, viralizou bastante, ao ponto de ser muito comentado. Bom, e aí a gente tem, né, eu vou voltar um pouco sobre a questão do decoro, rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, porque primeira coisa que vem à mente, né, o porquê de alguns trechos poderem ser ornados e outros não, também. Né? Essa mesma edição do Corelli, a gente vê, ele editou, foi curioso, porque ele, primeira pergunta na minha cabeça, por que ele editou somente as 6 primeiras sonatas, não as 12? Né? Essa é uma resposta ainda bastante inconclusiva em alguns aspectos, mas E a segunda coisa é considerar também, porque todas os modelos dele de ornamento se encontram nos movimentos lentos dessas sonatas, né? Nos adágios, nos graves e, obviamente, não nos movimentos rápidos. E isso tem muito a ver também com o decoro de cada peça. Ela foi escrito, né? Para qual foi escrito. Então a gente tem o estilo alto, sacro, festivo, opulento, uma harmonia forte, obediência às regras, escrita preferencialmente estritas. Oratórios, motetos, salmos, paixões, cantatas sacras, missas, hinos e fugas, que normalmente são os argumentos principais das sonatas da Chiesa do Corelli. Né? A gente tem ali o não vou saber de cabeça, mas elas vão ter uma escrita que não permite muito a ornamentação. Né? Então nós temos o decoro médio, está muito ligado meio entre as duas, né? Mais expressivo, compromissado com o texto, um misto entre a escrita e livre. E o decoro baixo, o decoro de câmara. Então, o decoro de igreja e o decoro de câmara, que são os dois opostos. Harmonia artificiosa, escrita livre, gêneros, cantatas profanas, cantos, canções, sinfonias, sonatas, trios, concertos, solos, divertimentos, partitas e danças e tudo mais. E é curioso porque, bom, as sonatas da câmara, elas são... Não sei se eu fiz um slide para isso, deixa eu ver. Essa escrita deve considerar plenamente a habilidade do intérprete, tá? Né? Sim, aí a gente vem a definição, né? A gente vai no Brossard, 1703, sobre essas duas sonatas, e aí vem mais um parafuso para minha cabeça, né?
O primeiro compreende as sonatas da Chiesa. Há dois estilos de sonatas, isso ele fala. Ou seja, próprias para a igreja, que normalmente começam por um movimento grave e majestoso, proporcional à dignidade e santidade do lugar. Em seguida são tocadas algumas fugas alegres e rápidas, e a isso chamamos sonatas. O segundo gênero compreende as sonatas chamadas da câmara, ou seja, próprias para o quarto. Elas são propriamente suítes de diversas pequenas peças próprias à dança, e composta no mesmo tom e modo. Esse tipo de sonata começa normalmente por um prelúdio ou uma pequena sonata que servem de preparação para os outros. E em seguida vem alamanda, sarabanda, etc. e tal. Bom, e aí a gente, depois, em 1708, nas edições mais... Na outra edição do próprio Brossard, ele atualiza a definição sobre a sonata da câmara e inclui uma definição muito mais parecida com as sonatas italianas, que a gente vai ter também. Bom, e aí a gente, uma coisa que é interessante, né, no Rebu, a gente vem, se a retórica é a arte de persuadir pelo discurso, é preciso ter em mente que o discurso não é e nunca foi um acontecimento isolado. Ao contrário, opõe-se a outros discursos que o precederam ou que lhe sucederão. Então, assim, a gente tem... a gente pode isolar a própria sonata da câmara nos seus movimentos, e cada movimento desse, né, tem um afeto, né, e tem eles podem ser quase um verdadeiro discurso dentro do discurso maior, né? Assim como você pode isolar uma área dentro das óperas, né, e tudo mais. E aí a gente pega E o inverso também pode acontecer, né? Uma espécie de aumentação. Você pegar a própria sonata e considerar ela como parte daquela, por exemplo, daquele opus, daquela edição, né? Das 12 sonatas onde ela está disposta naquilo ali. Então, levando isso em conta, a gente leva em consideração que, na verdade, a sonata da Chiesa, a gente tem, tem a questão da dispositio, das partes, a parte que seria, né, onde tem o principal argumento dela, né, a narratio, seria a própria fuga ali. Então, realmente, ela estaria em escrita estrita, não muito aberta a esse tipo de ornatos, embora tem suas exceções, né? Mas inicialmente, né, tá muito ligado àquilo ali. E os outros movimentos, você tem o exordium, seria o primeiro movimento, e normalmente ele está num estilo de escrita que exige mais, né? Uma escrita mais baixa, que vai te exigir mais dessa ornamentação, né? Seria como lá na igreja que a gente viu, né? O pórtico, enfim, são as partes, né, daquilo tudo. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, sobre agora voltando ao Corelli, ao Op. 5, da difusão, eu falei muito sobre a difusão entre violinistas, né, e que ajudou, né, a difundir verdadeiros modelos de ornamentação de cima das próprias sonatas do Op. 5. E também, eu esqueci de falar, mas também há muitos outros espécimes, né, que a gente vai encontrar de publicações com modelos didáticos, né, em 1700 mais ou menos na década de 60 ali do século XVIII, a gente tem o Carlos Zuccari, né, que escreve, né, a arte de se ornamentar um adágio. Então ele escreve 12 adágios da mesma maneira que o Corelli, e ele nem bota aquilo dentro de um discurso maior, são só os adágios mesmo. Então é já uma coisa beirando ao método, né, a gente vê por aí. Então, e vendo recentemente, eu estava preparando um dos samba de música de câmara que eu tenho, uma cantora que uma mestra maravilhosa que a gente tem aqui. A gente estava preparando essa cantata do Handel de 1707.
E ao ela cantar o segundo movimento me chamou muita atenção, né? Assim, depois da leitura, eu fui dar uma investigada nessa cantata e vi que realmente se tratava de uma obra da fase que ele viveu em Roma, né? Patrocinado pelos Rúspeles e tudo mais, e, e tinha muito contato com esse universo do próprio Corelli. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui, né? Eu falei, nossa, isso tem muito de Corelli nessa história. E a própria escrita da cantata também, ela tem a instrumentação, né? Ela é para baixo contínuo, 2 violinos. E depois eu vi que a estreia realmente se deu nesse Palazzo Bonelli, né? E provavelmente os intérpretes que acompanharam, né, ele, o cantor e o Handel, não sei se provavelmente devia estar o Cravo, sei lá, eram possivelmente Corelli e Fornali. Depois também já vou chegar nisso. Aqui nós temos outro exemplo da mesma cantata, né? No Corelli, no Op. 5, a gente tem esse... Lá no Handel. Enfim, a gente isso está muito próximo. Outra evidência interessante, né, tem aí mais tardia, é um discípulo do Handel, John Christoph Smith. Por volta também da década de 50, 60 do século XVIII, ele se dedicou à construção desse instrumentinho aqui, que é o órgão de cilindro, órgão de barril, né, barrel organ, que nada mais é do que uns cilindrinhos, né, que tem aqui, aquilo é gravado, né, e o órgão toca sozinho, ele vai como se fosse uma pianola. E eu tive acesso a umas gravações desse órgão, esse final apresentando isso aqui no PowerPoint, tá? Que achei interessante. Vou botar um trecho para a gente ouvir aqui de uma peça do Handel mesmo, essa Siciliana do Concerto para órgão do Opus 4.
E me chamou muita atenção, porque inicialmente chega a soar quase de mau gosto, assim, a gente olha, nossa, quanta... Bom, enfim, tem uma... Obviamente tem uma questão mecânica aí, né, uma limitação do próprio instrumento, né, de gerar aquilo, então os instrumentos ficam todos... Parece golpes de karatê, né, assim dizendo, mas a parte disso tudo, eu fiquei muito encucado, falei, poxa, por que ele perdeu tanto tempo com um negócio desse, né? Em querer detalhar aquilo ali, né? Botar os ornatos ali. Ele podia simplesmente ter escrito, né, esse movimento só né, com as notas estruturais, que a esqueleto estava muito bom, né? Já ia dar um efeito, mas não, ele fez questão de colocar, né, os sonatos, não importa o resultado ali, né? Bom, e aí outra questão que aí foi que me surgiu à cabeça ao longo da minha experiência prática mesmo e me motivou a minha pesquisa inicialmente no que eu defendi ano passado do mestrado, como se comporta, né? A gente vê vários modelos, várias coisas ligadas, né, ao universo da sonata solo, né? Mas e na música de câmara, né? Como isso pode ocorrer, né? E aí veio a primeira coisa, né? No próprio Corelli a gente vê, o Corelli na sua obra conhecida, sua obra publicada, né? Tem outras peças, algumas com a autoria atribuída e tudo mais, mas não vem ao caso. Ele editou 6 opus. 12, o opus 6, um dos mais famosos, são 12 concertos grossos. O opus 5, que eu já falei, com 12 sonatas para violino, e mais 4 opus inteiros dedicados a trio sonata. São 48 trio sonatas, a maior parte da obra publicada dele. E nesse questionamento veio na cabeça, será que na hora de tocar os movimentos lentos dessas trio sonatas, de repente ia virar o altar restaurado lá de 99, né, totalmente liso aquilo ali, né? E aí, vendo um pouco, tem um livro do próprio professor Zaslau, em parceria com o professor Spitzer, que fala, né, The Birth of Orchestra, que ele tem um capítulo muito interessante dedicado aos ensembles pré-corelianos em Roma e um outro capítulo dedicado aos próprios conjuntos, né, que Corelli liderou, né, no seu período, né, ao longo de sua carreira. E tem lá, ele faz uma tabela comparativa dos músicos que correntemente tocavam com ele. E uma figura que de longe é que mais aparece é a figura do Matteo Fornari, que era um seu amigo pessoal, provavelmente muito mais, provavelmente não, com certeza muito mais do que isso, né? Tem um outro artigo lá feito na Basileia que fala, que explora esse lado, né? Que provavelmente a relação entre eles, né, era uma relação muito próxima. E então era e normalmente o segundo violino né, um pau para toda a obra, de tudo que ele fazia, né, o Matteo Fornari, ao longo de 20 anos, pelo menos ali. Então você vê ao longo de 20 anos uma intimidade muito grande, né, tinha entre eles dois. E eu fiquei pensando, será que o Matteo Fornari simplesmente também, né, na posição ali, né, no segundo violino dele, né, se limitava a só tocar aquilo ali, nunca se arriscava em nada, sendo que a trilha sonata muitas vezes é escrita em forma de confronto, né? Você vê, pelo menos nos movimentos rápidos, quase uma igualdade entre solistas. Então, né, aquilo me deixou com a cabeça, né, foram perguntas que me motivaram.
A maioria delas, obviamente, ficaram inconclusivas, mas inicialmente a gente foi atrás de alguns modelos, né, ligados a três sonatas. E o primeiro deles está lá nos próprios tratados, na obra do Geminiani. A gente vê algumas coisas ligadas à ornamentação, mas não tanto uma ornamentação no átio, né, no improviso, na hora de fazer. Né? Você vê uma coisa mais elaborada ali, escrita. Mas, né, nesse cano eu achei pelo menos um modelo do George Philipp Telemann, muito interessante, são os Tiete Methodit. É um livro que ele publicou com 6 trio-sonatas, são 3 trietos escritos em estilo italiano e as outras 3 em um estilo nórdico, não vem ao caso aqui. E ele republicou essas mesmas sonatas em 1739 com uma edição parecida com que o Corelli e a Steinhausen fizeram em 1710, né? Que você vê aqui a parte dos solistas com a versão da edição antiga e uma proposta de ornamentação para os violinos, né? Ou flauta. E aqui, mesma coisa para o segundo violino, segunda flauta. E é interessante, porque realmente é uma ornamentação bastante exuberante, né? E de onde vem isso? E aí, olhando a tratadística e tudo mais, no próprio Tratado do Quantz, a gente vê tem bastante capítulos dedicados à questão da ornamentação. A gente vê lá do capítulo 13, ele fala só sobre ornamentação livre, o 14 sobre cadença, que é uma outra questão também que a gente vai falar rapidamente, e o 15 sobre cadências duplas. E aí, no capítulo 16, que ele está falando sobre música de câmara, sobre um monte de coisa, de repente eu esbarro na coisa da ornamentação também. Né? Então, ele fala, né? Em um trio há espaço para poucos ornamentos, menos que um solo. E não se deve privar a segunda voz da oportunidade de estar em evidência. Os ornamentos devem ser tais, não somente convenientes à matéria, mas que também possam ser imitados pela segunda voz. Se em um trio uma das partes começa fazendo uma variação, a outra deve fazê-lo da mesma maneira. E se ela foi capaz de adicionar algo mais adequado e agradável, ela pode fazê-lo. No entanto, ela tem que fazer isso no final da variação, para mostrar que ela é capaz de imitá-la de forma simples, bem como de variar novamente. É mais fácil fazer uma variação primeiro do que imitar segundo. Então, você vê uns preceitos bem detalhados sobre isso, né? E isso me questiona também, né? O quão distante às vezes a gente está de alguns princípios, né? E aí, na minha própria pesquisa, a minha ideia foi meio que juntar um pouco, né? Então, a gente analisou os ornamentos em tratados e modelos, principalmente o Opus 5 do Corelli, né? Que a gente tem aqui, então... Mas aí tem outra questão. A própria versão esqueleto do Corelli, que é essa aqui, né, estrutural, já tem ornamentos escritos. Se a gente for analisar, dá para aumentar essa mesma voz dessa maneira aqui, né? Notas menores. Então a gente fez pegou cada intervalo e organizou uma tabela muito parecida com os tratados de diminuição lá do século XVII, né? Para poder ter uma clareza maior, né, de vários desses ornatos. E, em paralelo a isso, a gente também fez a mesma coisa com estruturas intermediárias, principalmente cadências. Eu achei que isso poderia ajudar muito, né, na composição, né, dos ornamentos. E, em paralelo a isso, a gente, com uma análise, né, muito considerando principalmente a dispositio de cada movimento ali e a ornamentação disposta sobre elas, a gente fez uma comparação do Opus 5 com o Opus 3, algumas sonatas das três sonatas do Corelli, e propôs um modelo de ornamentação que pudesse seguir. Aqui está em manuscrito, mas eu tenho ele em outra aba aqui. Bom,
eu não vou botar um modelo porque eu estava pensando sobre isso, conversando hoje até com a Bia. Eu achei que nessa época que eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um experimento, né, com o maravilhoso Fernando, não está aqui, né, o Antonello e o Rafael. A gente, não, está aqui nessas áreas. A gente fez um concerto de encerramento, né, no encerramento um, tocou uma trilha sonata do Corelli no encerramento desse festival. E foi bem interessante, foi um processo assim muito en passant, teve um dia para preparar, leu e tocou praticamente. E eu quis experimentar algumas coisas na época que eu estava estudando, né? E achei interessante que o Fernando respondeu muito bem, assim como o Antonello e o Rafael. Vou botar um trechinho. Enfim, esse esse mesmo modelo, eu não tive a oportunidade de testar os meus modelos que ficaram prontos só em 2020, no meio dessa loucura que a gente está vivendo da pandemia. Enquanto ele vai abrindo, mostrando uma outra coisa. E um ano antes também, o prefeito da cidade aqui, na época, acho que Marcelo Crivella, me deu uma oportunidade muito, muito rara aqui. E todo ano nós temos um festival no Rio de Janeiro com o Centro de Música Barroca de Versailles. Vêm alguns solistas de lá e fazem um intercâmbio, né, aqui em paralelo. Nesse ano, a 2017, a Secretaria do Estado estava em crise, obviamente o Estado estava mal das pernas, e a Prefeitura estava assumindo algumas coisas. E uma das exigências do prefeito para poder ter o teatro, na época, a Sala Cília Meirelles, era o que fosse tocado uma peça de Natal, fizesse um concerto natalino, e ele queria o concerto grosso de Corelli, sendo que era um concerto de música francesa que ele estava fazendo. Mas foi interessante, né? Então a gente fez como uma espécie de revival do concerto espiritual, em que a Stéphanie Marie Degan, ela liderou, e eu tive a oportunidade de fazer o segundo violino dessa peça.
E durante os ensaios e tudo mais, tinha uma certa abertura, a gente começou a arriscar algumas coisas, né, de ornamentação, e o resultado eu achei bem interessante também. Eu vou pular um pouquinho só para ganhar tempo. Enfim, lembram às vezes um jogo de esgrima, algumas horas, né? Alguma coisa. E aqui são os modelos que eu fiz. Prioritariamente, eu optei por pegar os ornamentos do Op 5, daquela tabela que eu tinha feito, para poder construir. Então aqui a gente diz a sonata, o Op 5 que foi retirado do ornamento, o movimento e o compasso. Então estão editados assim. Bom, o computador é uma desgraça, né, pra gente poder ouvir. Mas, por isso que eu optei pelas gravações. Mas basicamente é isso, né? Ela tá dessa forma. E, bom, a última coisa, agora só antes de encerrar, a gente tem uma... Quando eu estava nessa pesquisa, uma outra coisa me chamou muita atenção no próprio Quantz, que ele associa muito, né, o surgimento de um outro fenômeno, que são as cadências, a publicação do Op 5 do Corelli, né? Ele diz aqui: todavia, é mais provável crer que as cadências se tornaram usuais apenas depois que Corelli publicou seus 12 solos para violinos editados em placa de cobre. Essa informação mais segura que se pode dar sobre a origem das cadências. E assim ele meio que associa um pouco a ornamentação de pausas, no tratado do teclado do Carl Philipp, ele chama de ornamentação de fermata, né? A gente tem esse outro escopo, que agora é o escopo da minha atual pesquisa de doutorado. E, enfim, por final aqui eu trouxe só uma reflexão, né? Esse aqui é uma citação que eu peguei lá no Haynes, em Bio, do século, bem lá do século XIX, né? Fala: na verdade, é perversamente presunçoso para o intérprete alterar uma obra de arte de acordo com seu humor, uma vez que, ao fazer isso, ele sugere que entende a obra melhor do que o compositor que a inventou. Correto, errado não está. Mas uma coisa que me vem muito à cabeça, né? Assim, eu acho que a gente tem... Isso é uma coisa interessante, eu vejo muito, várias palestras eu vi aqui também, que é
a gente tem sempre estar questionando, né? Qual o decoro que a gente está envolvido, né? Qual é o nosso público atual? O que que a gente está, onde a gente está pisando, né? O que que a gente está fazendo? E pensando nisso, né? Eu fico às vezes imaginando qual a imagem da música clássica que as pessoas fora do nosso meio, porque a gente vive numa bolha muito grande, né? Tem. E aí, né, para essa minha pesquisa, fui um pouco longe, em umas outras áreas, e estava vendo o famoso guitarrista, né, o David Bailey. Ele tem uma espécie de compêndio moderno de improvisação, muito interessante, por sinal, né, sobre jazz, sobre música indiana, sobre várias coisas. E ele dedicou um pequeno capítulo para a música barroca. E é interessante nesse compêndio, né, como a impressão que ele tem. Obviamente, né, não dá para tomar uma parte pelo todo, mas é interessante ele formal, precioso, egocêntrico, pomposo, abrigando convenções rígidas e suas obras-primas atemporais, evitando o acidental e o inesperado. O mundo da música clássica fornece um cenário improvável para a improvisação. E, com base a isso, né, a gente botar aqui uma outra reflexão, vem umas cartas, né, do Mozart, interessante, se não me engano, acho que é para a irmã dele, né, que ele fala: o intérprete deve tocar para que se acredite que a música foi composta pela pessoa que a está tocando. Então, encerrando isso, acho que a gente pode abrir para discussão. Tinha algumas coisinhas que eu podia mostrar aqui, mas acho que não vale a pena. A gente, por hora, acho que é isso. Espero. Obrigada, Roger. Muito legal. Essa citação do guitarrista, eu acho que agora você pode sair do Desculpa. compartilhamento, que aí você fica vendo todo mundo. Vai ver as pessoas. Muito legal. Assim, o processo da interpretação da música antiga, é o que eu falei na palestra passada, né? Ele passou por vários modismos, né? E esse modismo da música com padrões românticos, depois a música engessada, e isso que a gente tem vivido agora, né? Graças a essas pesquisas como a sua, maravilhosa, da música, com toda a ornamentação embasada, né? É muito interessante. Eu queria saber de você, Roger, o que você indica para um aluno iniciante? Eu já tive alunos de música de câmera que vinham assim, todo aquele padrãozinho, né, do professor que fala: o meu aluno está iniciando, ele toca um barroquinho. Aí o meu aluno já é médio, ele já está tocando concerto clássico. Aí o meu aluno é avançado, ele está tocando um romântico, né? Principalmente das cordas, eles chegam com essa coisa. Então ele toca um barroquinho, toca, né, inho mesmo, assim, sem, com todas, o Corelli com todas as notinhas que estão escritas e nada mais. Então, para esse aluno, para ele se libertar, para ele aprender, assim, ele é iniciante, mas ele não vai conseguir tocar a versão ornamentada a princípio, né? Mas para ele entender o que ele tem que fazer no seu instrumento, né, no violino. No caso do violino, né? É. Bom, tem vários processos que podem ser usados. Depende, obviamente, né, como você falou, do nível do aluno, né, de outras questões, né, aliás, uma coisa importante, né, como essas virtudes elocutivas, elas se dialogam, né, o próprio Tessauro, né, senta o cacete, desculpa a palavra, ele em discursos que são extremamente com muita mala affectatio e pouca clareza e pouca precisão, né? Enfim, então acho que a primeira coisa assim, é buscar alguma coisa que a pessoa não só toque, ela tem um domínio amplo.
Então, se o indivíduo ele toca, eu toco, né, eu posso tocar um concerto de Vivaldi, mas ele está tocando com muita dificuldade, ele não tem. é, Deixa quieto essa questão da ornamentação por hora, deixa ele trabalhar todo o resto ali, né? Faz o que tem que fazer. Agora, isso também é uma outra dificuldade, porque na pedagogia do violino, né, hoje em dia, é muito comum isso, né? Tipo, tá bom, tá tocando mais ou menos, vamos para frente, pega próximo estudo aí, próxima coisa. Quando na verdade não, deveria se. Obviamente, né? Tem uma fase que você precisa às vezes cortar algumas coisas, mas deveria se esmiuçar um pouco mais, né? Aquilo ali para as pessoas possam ter até flexibilidade, não só acho que não só coisa de música barroca, né? Acho que em tudo. Então, uma coisa que eu recomendo muito, né, é pegar uma melodia que seja simples. Aqui uma que eu acho muito boa. Desculpa, vou até compartilhar de novo a tela, que eu vou mostrar um outro um negócio que eu preparei aqui para um outro festival que eu dei uma sequência agora. É uma melodia que eu recomendo muito, tá no próprio Corelli, no Opus 5, sonata número 7. A gente tem essa sarabanda aqui, que é maravilhosa. É uma melodia, em geral, tecnicamente, ela não dá muito. Pro violinista, não é uma coisa muito do outro mundo, né? E eu recomendo a pessoa tocar essa sarabanda, em primeiro lugar, né? Todas as coisas. E aí ela pode, por exemplo, em primeiro lugar, fazer um exercício, né, com um caderno de partitura ou não. Eu acho que isso também é uma coisa distante, um pouco, cada vez mais distante da nossa realidade, né? Mas seria interessante, né? Ela tentar ver até onde ela consegue aumentar a própria melodia, aquilo ali, né? Então a gente tem essa melodia que está escrita aqui e, e ver até onde ela consegue aumentar essa mesma melodia. Porque esse exercício é um exercício muito. Ele te dá muita clareza na hora de você construir camadas. A ornamentação nada mais é do que isso, né? Você vê aquele restauro lá de Mariana, né? Na verdade ele está incompleto, porque está faltando outras camadas. O cara colocou o esqueleto ali, né? Enfim. E aí ele pode tentar, no primeiro momento, se arriscar a fazer coisas mais simples, assim, botando uma versão. E a partir da primeira versão dele, a segunda vai se tornar a versão esqueleto inicial dele. Então, a partir dessa versão, ele pode fazer uma outra camada. A partir dessa mesma versão, ele pode ir colocando outra camada. Agora, Muito interessante essa proposta. Ai. essa é uma proposta que funciona bem, né? Você tem ali, né? Pois. E a partir disso, né, eu acho que depois de tanto repetir alguma coisa, que ele mesmo vai tendo domínio, ouvir também gravação, hoje em dia é um recurso que a gente tem, né? Eu acho que não dá para negar esse recurso, né? Por que não? Mas, mas não ouvir para reproduzir as versões que estão ali, né? Você até pode tentar, mas
talvez mais de uma gravação é sempre bom, né? Você tem várias outras. E aí, a partir disso, você vai, né? Por aí vai, né? Bravo, Roger. São propostas que você pode ir. É um dos caminhos também. Tem outra ideia interessante é você tirar o que está escrito. A pessoa só lê e escutar o que está no baixo ali. E tentar. Isso é muito interessante também, às vezes, para tirar da cabeça. Isso é uma ideia um pouco mais avançada, né? Depois, para tirar da cabeça o próprio esqueleto. Porque muitas vezes a melodia pode ser totalmente desfeita ali, né? Você vira um pouco mais parecido com um exercício que é muito comum no jazz, né? Você tem é, um esquema que você vai é, improvisar em cima. Então você pode ter o esquema ali do. E aí, em cima disso, você esquecer que tem ali uma coisa escrita e, sei lá. Bom, me dei mal, mas vamos. Sei lá, por aí vai, né? Então são algumas ideias para Obrigada. conversar com ela. Bom, eu assisti você tocando aqui, né, na SMAG, claro, você foi meu convidado, com Eduardo Antonello, e a outra pergunta que eu teria é com relação ao cravista, nessa situação, né? Como que, nesse concerto que você tocou com Eduardo, a interação entre vocês é mágica, né? Vocês já devem tocar há muito tempo e é uma coisa fantástica. O duo funciona como uma coisa só e os improvisos dos dois se casam super bem, né? Fora esse duo perfeito, que já é o duo de um, a dificuldade do continuista perante, e aí eu peço a ajuda dos professores, né, Edmundo, Helena, que estão por aqui, nessa situação de acompanhar uma pessoa que está improvisando tanto, como é que é a postura do cravista? Como que deveria ser? Se vocês puderem ajudar, Edmundo e Helena. Essa é uma ótima pergunta. Seria muito bom ouvir que um grupo de cravistas é ótimo. Né? Na hora, né? Ouvir o que os cravistas têm a dizer. Cri, 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 cri. Bom, normalmente eu posso falar, eu não sou professora aí da. Bom, sou professora, mas professora de criança, de adolescente. Normalmente eu deixo o instrumentista solista brilhar o quanto ele quiser. E só imito algumas ornamentações, alguns temas que ele tentou fazer, nota de passagem. Eu imito ele. Mas normalmente eu deixo ele brilhar o quanto ele quiser. Eu sirvo de base harmônica para ele. Entendi. Obrigada, André. Roger, boa tarde. Boa tarde.
É um tema bastante difícil da música, esse para pesquisar. Você há de concordar conosco. Uma vez que, por ele ser uma proposta livre, como é a cultura italiana, ele já implica, um pouco até antagônico, a gente criar regras para uma interpretação chamada extempore, não é? Improvisada livremente. A parte disso, eu diria também o tempo, né? Quer dizer, a gente tem que ir muito cedo lá para virada do século XVI, para 1600, e chegar praticamente ao que se considera final do Barroco, 1750. É muito tempo, é muita coisa acontecendo diferentemente, não é? E tendências diversas, das mais diversas. Meu Deus do céu. Ainda que a sua pesquisa tenha voltado para o terzetti, não é? Para sonatas em trio, não é isso? De Telemann. Não, ela foi voltada para o início do século XVIII ali, né? Tudo bem, as sonatas foram publicadas em 1683, se não me engano, né? O Corelli ali. Mas parte de uma premissa, né? Que todas... o que a gente tem como tardio ali do próprio Corelli, né? É um reflexo do que ele faz. Inclusive porque as publicações deles eram muito premeditadas, não era uma coisa casual, né? O Corelli provavelmente compôs e tocou muito mais música do que tem ali. E ele fez questão de deixar aquilo quase como se fosse quase um tratado, né? Digamos assim. Inclusive, eu peço desculpas, eu posso estar enganado, mas você afirmou várias vezes que essa é uma edição do Corelli, do Opus 5, e a minha vida toda eu aprendi que isso foi uma usurpação paga pelo Etienne Roger de Amsterdã, alguém que fosse escondido escutar as interpretações, as chamadas performances de Corelli, e copiar o que ele fazia para publicar isso 10 anos depois. Você falou as edições de Corelli e Roger. Isso hoje em dia é conhecida como edição deles dois? sim, porque o que acontece é o seguinte, tem de fato alguns artigos, existe um debate aí, né, em cima disso, da autoria do próprio dessa edição do Opus 5, né, se é do Corelli ou não. Eu não entrei muito porque é uma questão também que não ampliava demais o escopo. Mas dentro desse debate há um artigo do professor, acho que Zaslow, agora não vou me lembrar, mas bom, tá lá na minha pesquisa, que fala sobre essa questão, né, de inicialmente, né, o Etienne Roger, como um bom comerciante, tentou vender a coisa ali como mais do que o que ela era. Ele lançou uma espécie de propaganda das edições de, vai ser editada a ópera quinta de Corelli com os ornamentos como Corelli tocou. Isso gerou um pouco de confusão. Depois disso, eu não sei se por causa de uma carta, tem uma história assim, ele relança uma outra propaganda, um teaser, entre aspas, né, dessa edição, alegando que não, como que seria as edições com os ornamentos que o Corelli gostaria que você tocasse. Uma coisa para os músicos, amadores e tudo mais, né? Tem muito ligado a isso, né? Não deixa explícito isso, mas dá para entender, né? O público consumia esse tipo de edição dele. E
E aí, o que duvidam, porque duvidaram na época da própria autoria dele, porque logo assim que publicou foi 1710, Corelli morreu em 1713. Chegaram a duvidar dessa publicação e eu já, ou a própria esposa dele, do Etienne, não sei, agora não vou saber lembrar, apresentou essa carta, uma carta que dizia ser do Corelli. E aí o debate em cima se essa carta é autônoma, legítima ou não, né? Ou se foi também uma outra fabricação do próprio Etienne Roger. De todo jeito, dá para... São duas coisas que tem que ser levado em conta. Uma que era um contemporâneo do próprio Corelli. Dois, que isso foi imitado até dizer chega, então virou um modelo, sendo do Corelli a autoria dele ou não, né? Então você tem vários modelos, né, que foram surgindo depois em cima daquilo ali. E três, que você vê algumas evidências. A própria Armida, que eu acabei de mostrar, né, do Handel, você vê que tem muita ornamentação muito parecida, né, com a proposta ali, os tipos de fioritura. Então você pode estabelecer uma relação muito grande entre eles ali, né? Então, de todo jeito, é um modelo interessante a ser imitado, né? E esse modelo produziu, até mesmo nas gravações você vê hoje em dia, né? Você vai no Spotify, gravações das sonatas de Corelli tem muito mais variações do que qualquer outra obra para violino e no mesmo gênero, né? Baixo contínuo. Não sei se isso responde mais ou menos. Não, eu só queria tirar uma dúvida minha própria, porque o meu conhecimento era esse. Não? Como você afirmou várias vezes que a edição de Corelli e Roger, eu fiquei achando que tivesse aparecido algum trabalho específico, agora reconhecendo isso, uma vez que é sabido que essa empresa aí, esse comerciante, Roger, em Amsterdã, ele tinha um caráter péssimo, é dito isso. Ele não comprou as lâminas, ele vendeu, como fizeram muitos. Ou seja, eu não quero questionar ou fazer juízo de valor em relação a Roger, mas eu queria saber se havia descoberto alguma coisa. Agora, por outro lado, também você há de pensar um pouquinho. Foram inúmeras as edições do Opus 5 de Corelli, e que chega até o grande violinista Joseph Joachim, e não traz. E essas edições todas não trazem. Eu estava olhando um pouco, tem edição de 1710, essa de Roger, 10 anos depois, tem 33, tem 77, tem 85, tem 95, ou seja, vai chegar até o século XIX com o Joseph, e elas não fazem, a exceção do Joseph Joachim, o grande violinista do século XIX, que faz menção à ornamentação, essa edição do Roger ornamentada. Mas as outras, todas as edições, elas não apresentam a obra simplesmente como foi editada na primeira edição, entendeu? Eu fiquei pensando sobre isso. Não, mas tem algumas que apresentam, sim, a ornamentação do... Eu acho que, se não me engano, deixa eu ver, uma de Londres aqui. No próprio Petrucci, se a gente dá uma pesquisada, a gente vê isso aqui. Não, tudo bem. Eu só queria saber se realmente se apareceu aqui uma edição. Você também estava questionando a coisa de ser 6 sonatas só ornamentadas e as outras 6 não. As 12 sonatas, em geral, elas são publicadas sem ornamentação. Bom, é isso. Eu agradeço, de qualquer maneira, a sua pesquisa. Eu não li a sua dissertação. Eu estou muito curioso agora. Eu vou colocar aqui na minha pauta, porque, como eu disse a você, é um tema
falar de coisa livre, falar de coisa estruturada, já normatizada, ainda mais distante da gente, já é difícil, né? Para falar de uma prática extempore é muito difícil, eu acredito. Sim, sim. Exige muita organização, né? Para poder falar. E parece antagônico você querer estruturar uma coisa, ainda que seja para estudar, né? Enfim, bacana. Não, musicologicamente tem esse desafio que você está falando, mas tem a questão também didática em si, né? Porque eu acho que a construção de um modelo é uma coisa que pode ajudar muito, né? Porque sem o modelo do Telemann a gente experimentou bastante, ele funciona bem, né? Mas aquilo não é suficiente para que você possa pegar e criar intimidade, como disse a Beatriz, né? Entre um grupo de câmera, por exemplo. Então, a ideia de se treinar, bom, mas isso são dados que só vão vir à tona com o tempo, porque a pesquisa apresenta só isso, né? Então, respondendo ao que Beatriz sugere sobre o baixo contínuo, é muito pouco dito sobre improvisação no acompanhamento, e principalmente no baixo. Eu insisto nisso, eu tenho insistido, já insisti outras vezes. Hoje em dia, o único documento que nós temos é o do NIEDT, NIEDT, que fala de diminuição da linha do baixo. Imagine, se já é complicado ornamentar a linha melódica, se já é ornamentar, fazer uma interpretação extempore de improvisação na mão direita do acompanhador, de acordo com o humor e com o espírito. Imagine você ainda ornamentar a linha do baixo, mais complicado seria, né? E as pessoas não fazem isso. Eu até hoje, sinceramente, muito timidamente, não vi nenhum intérprete atual, não é? Ele ornamentar a linha, diminuir. E você também não usou esse termo aumentação. Você não acha que o termo adequado para essa redução seria aumentação, não? aumentação, sim. Né? Já que a ornamentação italiana é diminuição, né? O contrário. Total razão, sim. Parabéns. Aumentar. Pesquisa e a gente precisa de pessoas das mais variadas mentes para que possam pensar e chegar em algum lugar. Então, você está de parabéns também da minha parte. Obrigado, professor. Muito bom. Já que Beatriz chamou meu nome, eu estava com problemas aqui, porque ou eu escuto ou eu falo, enfim, não resolvi ainda o problema do microfone no meu computador, mas eu nem tenho muito mais a acrescentar, porque eu acho que, enfim, nessa intervenção do Edmundo já colocou muito dos problemas que a gente tem para fazer acompanhamento e para improvisar corretamente, etc. E eu acho que é muito difícil também, concordo plenamente, é muito difícil você ter um conjunto de regras para algo que, por natureza, é para ser improvisado, é para ser livre. E uma coisa que eu acrescentaria, né, a esses conceitos todos é que, se a improvisação é para ser livre, então, eu acho que é absolutamente impossível você improvisar 100% no espírito da época, porque você é uma personalidade de outra época. Então, você vai colocar na sua improvisação aquilo que é a sua personalidade. E se não houver isso, não é uma improvisação correta e muito menos uma improvisação interessante, porque a personalidade do intérprete tem que estar misturada nisso, quer dizer, e estará presente sempre, né? Então, eu concordo, sim, é muito difícil você pegar, vamos dizer assim, exemplos de improvisação escritos, né?
e aí aprender e fazer, porque você vai fazer uma imitação de algo que não surgiu da sua própria criatividade naquele momento. E eu me lembro, eu que sou uma pessoa bem mais antiga do que todos aqui, né? Quando eu era estudante na Alemanha, tinha um cravista maravilhoso, francês, que era Robert Véron-Lacroix. Ele aparecia muito lá na Alemanha, acompanhando ótimos solistas, etc. E improvisava maravilhosamente. Era um grande improvisador, enfim, no espírito daquela época, né? E aí resolveram, eu não me lembro nem que edição foi essa, mas resolveram publicar uma edição que tinha escritas as improvisações de Véron-Lacroix. Ele improvisava muito, né? E, bom, claro que nós jovens fomos lá, já pegamos a edição, porque agora vamos aprender a improvisar. Mas era absolutamente impossível tocar aquilo que estava escrito, porque era tanta coisa, tantas ideias que ele tinha, e tão espontâneas as improvisações dele, que no momento que elas estavam escritas, a gente já tinha um problemão para tocar. A leitura daquelas coisas era muito difícil. Bom, isso só para ilustrar. Agora, eu não sei se ouvi direito, mas você mencionou, foi um autor ou que foi que falou que como que não se pode improvisar algo que já está tão ricamente elaborado pelo próprio compositor, que seria um narcisismo excessivo você achar que pode fazer algo melhor do que o compositor, o próprio compositor. Eu acho que essa é uma afirmação, a meu ver, completamente equivocada, completamente. Porque quando você acrescenta as suas improvisações, você está acrescentando aquilo, a sua criatividade. Não tem nada a ver, não é para melhorar o que o compositor já escreveu, né? E outra, não se pode duvidar da liberdade que a pessoa deve ter ao improvisar, porque a improvisação, para quem faz um baixo contínuo, é parte do princípio do barroco. Quer dizer, improvisar quer dizer, deve ser natural quando você faz um acompanhamento com um baixo contínuo. Você pode improvisar muito ou pode improvisar pouco, mas um baixo contínuo que não improvisa, que só apresenta os acordes e as estruturas harmônicas, tudo bem, em alguns momentos isso pode ser suficiente, mas não é ideal, vamos dizer assim. Sempre tem que ter um toque de improvisação aí, né? Voltando então agora à colocação da Beatriz, né? Como seria se o conjunto não fosse um conjunto que já tem tanta família, em que vocês já têm tanta familiaridade? Seria aquela luta de sempre, né? Improvisar é tocar milhões de vezes até você você chegar ao seu estilo, às suas soluções. E eu acho que para chegar a uma solução ideal, tem que ser um conjunto que está há muito tempo e frequentemente tocando juntos. Eu não acho que se possa desenvolver um método para chegar a uma solução ideal. Mas acho, sim, que existem alguns princípios que são colocados pela própria noção de decoro. Quem toca baixo contínuo numa trio sonata será sempre, ou deverá ser sempre, um baixo contínuo. E aí, nesse sentido, a improvisação do cravista, isso agora é minha opinião, absolutamente pessoal, né? Eu posso estar errada e pode também ter gente que não concorda, mas
eu acho que quem faz baixo contínuo em uma trio sonata, ele está, sim, vamos dizer assim, subordinado aos dois outros instrumentos. Então, a improvisação deve ser uma improvisação, na maioria dos momentos, imitativa, quer dizer, é uma resposta àquilo que os dois instrumentos estão falando, até mesmo entre si eles têm uma atuação que é imitativa, né? O diálogo é um diálogo de imitação, né? Mas também há um elemento de provocação. Em algum momento você pode não imitar, mas provocar, trazer uma ideia nova. Mas sempre subordinado, ou vamos dizer, sempre em parceria com o que os instrumentos solistas. O baixo contínuo é um contínuo, além de ser um que toca continuamente, ele também é um servidor daquilo que são as vozes principais. Isso é minha opinião, né? E já ouvi muitos baixos contínuos em que o cravista fica tão empolgado que começa a improvisar loucamente e esquece completamente que tem outros instrumentos tocando e esquece que ele não é o solista da vez. O solista da vez, aliás, numa trilha sonata ninguém é solista, mas o baixo contínuo é subordinado. Nisso eu sou bastante crítica, vamos dizer assim, né? Agora, eu queria perguntar uma coisa para você, Roger. Você conhece um livro de Hans-Peter Schmitz? É bem antigo. A primeira edição é dos anos 50 e a edição que eu tenho aqui é de 83. É uma edição, enfim, mais elaborada do que aquela dos anos 50, que chama-se, em alemão, né? Mas, enfim, é a arte da ornamentação no século XVIII. E ele tem vários... Ele é baseado em exemplos. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? É baseado em exemplos que ele retira de manuscritos dos compositores principalmente italianos, e ele compara. Então, ele tem, por exemplo, como faria Corelli, pega um tema e mostra o que Corelli propõe, depois o que Geminiani propõe. Ele teve a paciência aí de fazer uma compilação de exemplos dos próprios compositores. Eu não acho que seja um livro que se possa usar para principiantes, mas eu acho que para quem, enfim, toca, aí são muitíssimo interessante. Não conhece? Não. Depois, se puder escrever no chat, eu agradeço, viu? Então, eu vou colocar isso, vou tirar. Depois eu faço isso, eu escrevo. Tá. Bom, devia ser, né? Eu mando no grupo depois, que aí eu pego exemplos. E ele tem, esse livro vem acompanhado de tabelas que são originais, são facsímiles, né? Muito interessante, eu senti falta, eu acho que é pouco conhecido, não sei por quê. Mas parabéns, muito, muito bonito. E só mais uma coisa que me ocorreu. Eu ia perguntar para você, quando você falou sobre como você trabalha com os alunos, né? Se você não faz a redução, né? Como sugere o Edmundo, que a gente chame isso de aumentação. Tá certíssimo isso. E aí eu posso contar uma coisa. Atualmente eu estou estudando uma partita de Bach, número 4, que tem uma alemã que é absolutamente maravilhosa. Eu sou assim apaixonadíssima por essa alemã. E fiquei naquela dúvida, uma dúvida que eu sempre tenho, quando a gente toca alguma coisa que é muito bonita e a forma é a forma A, B, B, né? Então a gente tem essa tradição de que na repetição a gente deveria ornamentar. E essa alemã, justamente,
ela é toda ornamentada, né? Quer dizer, são ornamentos que Bach escreveu. E eu sempre tive muito problema com a repetição, porque não me ocorre nada que eu pudesse dizer, bom, isso acrescenta alguma coisa àquilo que Bach já escreveu. Eu sempre toquei na repetição a mesma coisa que Bach já escreveu, porque nunca me ocorreu algo que eu achasse interessante, vamos dizer assim, né, que fosse alguma novidade. E agora eu estou com essa ideia na cabeça, ainda não amadureceu a ideia, de fazer exatamente o contrário. Quer dizer, em vez de ornamentar aquilo que Bach já escreveu, fazer a redução e tocar, vamos dizer, tocar numa primeira vez a aumentação daquilo que Bach escreveu e tocar a parte escrita por Bach como repetição, né? Eu não sei se o resultado vai ser interessante, mas é um exercício gostoso, bem apaixonante, bastante bom. Mas eu acho que para trabalhar com alunos sobre improvisação, uma das coisas mais eficientes é justamente trabalhar com ele, que ele retire na peça, enfim, que ele está trabalhando, ou que ele desculpe, que ele pegue peças que já estão ornamentadas e retire os ornamentos para então reconhecer alguns princípios que são úteis na improvisação livre, né? E voltando, só resumindo, é muito difícil falar sobre como é que eu vou dizer, princípios para a improvisação, quando a improvisação, por definição, deve ser livre, né? É isso. Muito, muito legal. Poxa, muito obrigado pelas considerações de vocês dois, né, dos professores. E esses debates são sempre muito enriquecedores, né? A gente sai sempre... Uma coisa que talvez eu não tenha sido muito talvez eu pequei na clareza aqui, talvez eu tenha dado a impressão equivocada que o objetivo seria pegar os preceitos, né? Eu acho assim, os preceitos estão lá nos tratados, né? Como uma tentativa de um compositor, um cara daquela época dele, né? E se funcionou ou não, a gente nunca vai descobrir isso, né? Mas do ponto de vista musicológico são coisas interessantes, né? A gente poder investigar, né? Para poder achar aquilo ali. Agora, eu acho que a construção de modelos, eu concordo em gênero e número. Realmente, você reproduzir um modelo por si só não é uma coisa tão útil assim. Esses dias, né? A minha pesquisa agora fugiu um pouco desse escopo. Estou falando sobre cadências de concerto clássicos, né? Para violino. E eu tive oportunidade de achar um modelo construído pelo maravilhoso, né, o Robert Levin, assim, super rico, né, com os 5 concertos para violino e de Mozart, né, violino e orquestra, e ele fez vários espécimes em cima dos espécimes que tem, né, que sobraram aos poucos para os concertos de piano, alguns que sobreviveu, né, que ele escreveu para a irmã tocar, enfim. Normalmente ele não escrevia, né, simplesmente improvisava, como se fala. E é interessante, realmente, eu me vi um pouco nessa posição, assim, né, estava lendo esses espécimes do Robert Levin, e realmente é uma coisa, eu tenho muita facilidade com essa coisa da cadência, realmente é muito difícil você ler aquilo e já entender de cara como funciona. Mas eu acho que o maior exercício tá para quem constrói, né? Então, o maior exercício talvez pedagógico, talvez por isso que Bach também copiava tanto, né? Bom, essa história de aumentação em Bach é outro capítulo à parte, né? Maravilhoso, vale muito a pena. E me questiono por que também não usar a aumentação até na segunda vez. O próprio Bach, uma vez, você tem Ebar Me Diz, né? Aquela área maravilhosa lá da Paixão segundo São Mateus,
O violino tem um trecho que ele faz, como é que é? E aí quando vem, né, a meso no final, né, vai reproduzir, né, você espera que vai vir aquilo que já estava diminuído no violino e de repente ela não. Isso tem um efeito assim, maravilhoso. Né? Então, né, a gente não necessariamente a ornamentação ela vai trabalhar só com a diminuição. Né? Muitas vezes a aumentação é um dos recursos que a gente pode usar. Agora, enfim, acho que é isso, né? Roger, sobre essa questão de ornamentação e o treino com alunos que eu comentei e te pedi sugestão para o seu instrumento, tem no Tratado de Quantz, lá algumas páginas que ele coloca exemplos, né, de que como você sair de uma nota, e vários exemplos, né? E eu acho aquilo muito interessante, porque pode ser uma forma de sei lá, de estudar, né, de treinar, de ver, principalmente para flautistas, mas também para outros instrumentistas. Esse tratado desse Hans-Peter Schmitz é bem nesse estilo mesmo, né? Só que no Quantz ele tem pequenos trechos, né? Como é que você pode, né? Como é terço, ascendente, descendente, como que você pode improvisar isso? O Schmitz é mais, ele coloca lá a sugestão dos compositores, mas é bem nesse mesmo princípio, vamos dizer assim. Mas parabéns, muito, muito interessante, muito corajosa a sua iniciativa. Muito bom. Obrigado, Roger. Parabéns mais uma vez, viu? Uma honra para nós e parabéns pela sua pesquisa. Obrigado. Honra toda minha de estar aqui com vocês nesse ciclo tão incrível. Obrigado. Obrigado pela presença, vocês também. E semana que vem a gente volta com Silvana Scariti. Muito obrigado, gente. Roger, foi lindo, viu? Roger, só dê lembranças a Mônica Lucas, minha querida doutoranda. Mando, com todo prazer. Obrigado, Roger. Um beijo para você. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tudo de bom.